15 principais sintomas do TDAH em adultos. Como detectar esses sintomas? Existem soluções? Porque o sintoma de número 14 pode ser um grande superpoder, como os sintomas 12 e 15 podem arruinar sua vida se você não souber detectar e lidar com eles. Assista até o final, pois se você tiver TDAH, essas explicações da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa podem te salvar. E se você não tiver, elas vão te ensinar muito bem a detectar e lidar com uma pessoa que tem TDAH. Então vamos lá, gente. Os principais sintomas são 15 dos TDAHs em adultos. Sintoma número 1. Desvia facilmente a atenção. Isso é muito característico. Por quê? Porque o TDAH, ele tem excesso de pensamento, excesso de emoções. Então esse excesso de pensamento acaba fazendo uma grande confusão na cabeça e ele às vezes está conversando e se distrai com alguma coisa. É como se a mente de um TDAH fosse um satélite, uma antena parabólica, um satélite rodando e captando todos os estímulos ao redor. Por isso é tão difícil para ele manter o foco, por exemplo, numa conversa. Você tem ou conhece alguém que tenha TDAH? Responda nos comentários. E não esqueça de deixar o like e se inscrever para me ajudar a trazer mais vídeos como esse. Sintoma número 2. É desastrado, desorganizado, derruba objetos, esquece compromissos. Também por excesso de informação. Às vezes o TDAH está fazendo uma coisa, passando de um lado para o outro, mas ele está pensando em outra coisa. Então ele derruba a cadeira, ele derruba o prato, ele derruba o suco, porque ele está sempre fixado em algum pensamento. O importante é que a gente entenda que o TDAH ele tem excesso de pensamentos. Por exemplo, o borderline já tem excesso de emoções. Então é um pouquinho diferente. Em geral, o borderline não é desastrado. O TDAH, em geral, é desastrado. Então, ele esquece chave, ele esquece coisas importantes, porque ele faz tudo no automático. Ele está com o pensamento aqui e está fazendo as coisas ao redor no automático. Então, muitas vezes, ele acaba esquecendo, se distraindo, derrubando coisas. Sintoma número 3. Apresenta brancos durante uma conversa. O que é isso? Ele está conversando aqui com você e aí ele vai entrando uma série de outros pensamentos. Então, ele desvia a atenção. Aí ele continua conversando com a pessoa, fazendo aquele mas ele já não está ouvindo. Então é muito importante que o TDA tenha a sinceridade de falar, perdão, eu me perdi aqui nos meus pensamentos, dá para você repetir? Ou então você falar, fulano, olha para mim, tô falando com você, hello, mar te chamando, trazer a pessoa de volta. É muito importante que ele tenha essa habilidade enquanto ele não tem esse domínio. Existem informações valiosas que, independente de você ter TDAH ou não, vão te ajudar muito a cuidar da sua saúde mental, cerebral e física e te prevenir de doenças como Alzheimer e outras demências futuras. Vou deixar na descrição e no comentário fixado um link com essas valiosas dicas. Vale muito a pena conferir. Aproveite, pois em breve o link será removido. Sintoma número 4. Interromper a fala do outro, isso também é muito comum, é impulsividade. Então é comum o TDAH adulto estar falando com alguém e aí no meio da conversa ele fala, tá, mas e fulano? Ele lembrou de fulano porque ele está pensando no fulano. Eu falei, e fulano, você está sabendo de fulano? Então a pessoa está conversando, ele não espera a pessoa concluir. Isso às vezes é muito chato, parece uma falta de educação, parece uma desconsideração. Mas é um sintoma TDAH. Sintoma número 5. Comete erros de fala, leitura ou escrita. Por quê? Pelo excesso de velocidade, ele pode escrever tão rápido que ele come sílabas. Ele pode também ter dislexia associada ao TDAH. E aí ele tem dificuldade de pronunciar determinadas frases, de algumas palavras, trocar palavras e às vezes muita dificuldade em ler ou escrever. Isso a gente sempre tem que ficar atento. Mas por si só, pela velocidade, a escrita pode ter essas letras ou essas sílabas comidas. Sintoma número 6. Mexe e remexe na cadeira, balança os pés e rabisco. Isso principalmente se o TDA adulto que é mais inquieto. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade grande de me manter aqui paradinha nessa cadeira aqui, tá? Porque eu tô sempre rodando, sempre fazendo um barulhinho, mas a gente vai treinando, a gente aprende que cruzar a perna é melhor, para as pernas não ficarem sozinhas e balançando. Isso é uma questão que a gente vai treinando e vai conseguindo esse domínio da nossa consciência sobre o nosso cérebro. O TDAH é uma alteração do cérebro, não da nossa consciência. Sintoma número 7. Faz várias coisas ao mesmo tempo, termina poucos.
é aquela coisa impulsiva. O TDAH ele quer fazer várias coisas e ele acaba não dando cabo de terminar as coisas. Então, uma pessoa muito bacana para iniciar projeto, para ter ideias, mas é muito deficitária em cumprir essas ideias até o fim. Então, isso é um grande desafio para o TDAH, ter persistência. Sintoma número 8. Fala sem parar, monopolizando os assuntos, principalmente os TDAs mais hiperativos e impulsivos. Os mais desatentivos nem tanto. Então é como se ele falasse compulsivamente, e que é algo que tem que ser muito bem trabalhado, porque isso impede ele do outro se expressar e desfavorece um diálogo harmonioso, né? Porque o diálogo harmonioso, duas pessoas falam, duas pessoas são ouvidas. Então ele pode, de forma impulsiva, se mostrar uma pessoa mal educada no sentido de falar e não saber ouvir. Isso é uma coisa que tem que ser muito trabalhada. Sintoma número 9. Baixa tolerância à frustração ou à rejeição. É interessante porque nesse aspecto que muitas pessoas acham que o TDA é muito parecido com borderline, não é. Por quê? Porque a baixa tolerância à frustração ou à rejeição do TDA é muito mais relacionado às suas ideias, ao seu processo cognitivo, ao seu processo intelectual. Já o borderline, ele tem essa sensação de frustração, de rejeição, muito mais ao afeto, à afetividade. O TDAH sofre muito mais quando uma ideia dele é rejeitada ou não compreendida. O borderline sofre muito mais quando o afeto dele não é aceito ou não é correspondido. Mas existe essa intolerância à frustração e à rejeição. Sintoma número 10. Impaciência, irritabilidade e oscilação de humor. Isso acontece porque um cérebro muito veloz, ele acaba sendo um cérebro que se desgasta mais, tem maiores níveis de ansiedade, de irritabilidade. É como se ele fosse a 200 km por hora e aí ele está com uma pessoa que é uma pessoa que vai a 80, e é normal que ela vá a 80, então ele acha tudo muito lento, é como se aquela pessoa fosse lenta, como se aquela pessoa não estivesse entendendo o que ele estivesse falando. Então isso pode criar alguns problemas muito chatos de irritabilidade, pode criar de irritação, né, de impaciência com a velocidade dos outros e oscilação de humor, porque ao não ser compreendido nas suas propostas, ele acaba ficando mais fechado e se recolhe ou ficando até meio murchinho, né? Então isso é muito importante que ele entenda que a velocidade dele não é a velocidade dos outros, para que ele possa entender que não é que o outro esteja rejeitando, o outro não captou o que ele está querendo dizer. É muito comum o TDAH conversar com você e falar de coisas que você não tem noção, mas na cabeça dele, ele está pensando naquilo. Então ele fala para você, não é? Que coisa, aquilo que aconteceu? Aí você fala, o quê? Que coisa, o quê? Não, aquele negócio que aconteceu. Aí eu falo, não, mas do que você está falando? Aí você fala, ah, não, do fulano que eu vi agora. Eu falo, não, você viu, eu não vi. Então, assim, é como se ele tivesse com um filme de tudo que está acontecendo com ele, passando aqui na mente dele. Só que tem que os outros não, né? Sintoma número 11. Tendência a se envolver em situações de risco. Por que isso? O que faz o TDAH funcionar menos? Menor quantidade de dopamina no lobo frontal, que é o grande harmonizador das atividades cerebrais, do raciocínio, do planejamento. Como o TDAH nasce com esse lobo frontal funcionando menos e com níveis mais baixos de dopamina, ele busca situações de risco que acabam por liberar dopamina e também noradrenalina, que na falta da dopamina o cérebro funciona ali com um genérico, com a noradrenalina, se a gente pudesse dizer. Então ele busca situações de risco justamente para ter esse nível de dopamina e noradrenalina mais alto para poder melhorar esse funcionamento global do cérebro. O próximo sintoma, junto com o 15, é um dos sintomas que mais podem arruinar a vida de um TDAH que esteja sem a devida orientação. Então é muito importante prestar atenção. Sintoma número 12. Tendência a compulsões, comida, compras e drogas. O porquê? As compulsões elas vêm exatamente da falta de dopamina.
Tudo que é compulsão, seja por drogas ou por comportamentos, faz o organismo liberar dopamina e isso faz com que você tenha um prazer imediato. Logo ele passa e você precisa mais. Então, como o TDAH tem essa tendência a ter menos dopamina, ele fica mais predisposto às compulsões. Sintoma número 13. Baixa autoestima. Principalmente porque o TDA, quando não sabe que é TDA e vai sofrendo sem entender por quê, ele acaba se achando totalmente inadequado. Por que as pessoas viram a cara para ele? Ele não saca que é porque ele impulsivamente interrompe uma conversa, que ele impulsivamente não ouve o que o outro está dizendo. Então ele acaba não entendendo e ele acaba achando, bom, eu devo ser uma pessoa estranha e realmente é uma porcaria. Então ele acaba se dando esse rótulo e que vai ser muito ruim para ele. E agora vamos ao sintoma que pode ser um grande superpoder se usado da forma certa. Mas antes, sabemos que existem algumas boas opções no tratamento do TDAH e serão faladas ainda nesse vídeo. Mas se você quer saber como a doutora Ana Beatriz conseguiu superar o TDAH e se tornar uma das maiores escritoras do Brasil, mesmo após ter sido desmerecida e desrespeitada como escritora por um poderoso e arrogante empresário inglês, e como uma famosa personalidade brasileira mudou a vida dela para sempre, acesse esse vídeo no card acima. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Vamos lá, sintoma número 14. Presença de hiperfoco. O que é isso? O TDAH, ele tem dificuldade de se concentrar, mas em compensação, quando ele gosta de alguma coisa, ou seja, ele tem tesão por alguma coisa, e essa coisa faz com que libere dopamina no cérebro dele, ele faz o que a gente chama de hiperfoco, ou seja, ele consegue se concentrar muito mais, na média, do que os outros. Então é muito comum o TDAH ter muita dificuldade em algumas coisas e num assunto específico ou num talento específico dele, ele ter o hiperfoco que faz com que ele se desenvolva muito melhor, porque ele consegue ficar horas e se dedicar profundamente àquilo. É por isso que eu gosto de falar que ele tem instabilidade de atenção. Ou ele é muito ligado em alguma coisa, ou ele é muito disperso para tudo. Isso é o tal do hiperfoco. Preste muita atenção no próximo sintoma e fique até o final do vídeo para entender tudo. Sintoma número 15. Prejuízos na vida afetiva, social, profissional e acadêmica. Tudo em função dessa desatenção, dessa impulsividade, dessa hiperatividade. Principalmente profissional e acadêmica, ele começa uma profissão, troca, não está satisfeito, qualquer dificuldade já passa para outra, quer dizer, ele está sempre em busca, é a inquietação, é a impulsividade. Na vida afetiva e social, é essa incapacidade de se expressar de maneira adequada, organizada, ouvir o outro, ser ouvido, deixar claro suas ideias. Então, isso tudo vai formando um grande bolo. Mas tem como se tratar, tem como melhorar. TDAH é sempre uma pessoa do bem, de bom coração, adora bichinho, adora velhinho e consegue dar a volta por cima. Lembre-se de que o TDAH não define quem você é e que existem muitas estratégias e recursos disponíveis para te ajudar a gerenciar seus sintomas. Entre as opções e ações que ajudam no tratamento do TDAH estão medicações adequadas, estabelecimento de rotinas consistentes e gerenciamento do ambiente, exercício físico, técnicas de relaxamento e mindfulness, autocuidado, etc. Mas é claro, antes é fundamental uma consulta com um profissional da psiquiatria. Deixe seu like, compartilhe com quem possa se beneficiar e se inscreva para mais vídeos. E também não esqueça de checar o link na descrição e no comentário fixado antes que seja removido, pois ele vai te ajudar a blindar seu cérebro e ter muito mais saúde mental e física. Acesse também a playlist ao lado com os melhores vídeos do canal Tesouro da Mente, pois nela existem vídeos que vão transformar sua forma de pensar para melhor. E espero que esse vídeo possa ter te esclarecido sobre o TDAH, que é um transtorno que gera tantas dúvidas e especulações.